Olá, querido de Deus, pedra preciosa do Senhor Jesus. Você que parou aí para assistir esse vídeo, saiba que hoje nós vamos fazer um mergulho na palavra do Senhor. E através desse mergulho, Deus vai colocar chaves poderosas nas nossas mãos para nos abençoar. Você crê nisso? Hoje eu quero falar para você um pouco sobre uma mulher que foi guiada pelos maus sentimentos. Uma mulher que foi guiada pelo sentimento de ódio, pelo sentimento de raiva. Essa mulher, ela se chamava Herodias. Hoje o nosso mergulho é lá em Marcos, capítulo 6, a partir aí do versículo 14. Então, Herodias, ela era uma mulher que era casada com um homem chamado Filipe. Filipe, que era irmão de Herodes. Herodes é que agora está com Herodias. Ou seja, era algo errado, era um rolo, era algo contra a lei e Herodias sabia muito bem. Mas tinha alguém que estava incomodado com essa situação. Eu vou falar para você. O próprio João Batista, incomodado com essa situação, meio que puxa a orelha de Herodias. E ela não gosta. E João Batista começa a dizer para ela que o que ela está fazendo é contra a lei. O que ela está fazendo é totalmente errado. E com isso, Herodias não gosta da correção. Ela não gosta daquela palavra. E João Batista estava abrindo os olhos de Herodias. Estava mostrando para ela que aquilo que ela estava fazendo era algo errado. Era algo que Deus não estava se agradando. Mas ela não gostou daquela palavra. E ela começou a alimentar um ódio no coração dela. Ela começou a alimentar uma raiva. Ela começou a ter ódio de João Batista. E a Bíblia diz que ela procurava uma oportunidade, ou seja, ela queria matar João Batista. Depois disso, essa mulher, ela foi totalmente guiada pelos maus sentimentos, porque ela queria ver João Batista morto. Às vezes, nós não gostamos de ser repreendidos, mas é preciso. João Batista estava abrindo os olhos dela, mas ela queria era matar João Batista. Às vezes, quando nós somos repreendidos, às vezes, quando alguém chega a dar um conselho bom para nós achamos ruim, nós não gostamos. Mas ali é Deus usando aquela pessoa para nos abençoar. Sabe por quê? Porque o Pai corrige quem ama. O Pai corrige quem aceita como filho. E nós temos que ficar felizes quando Deus vier com a repreensão. Nós temos que dar graças a Deus quando Ele vir e dizer: ei, filho, você está errado. Ei, filha, você está errada. Não é desse jeito. Se posicione. Filho, saia desse lugar de destruição. Saia desse lugar de morte. Mas muitas das vezes nós ficamos zangados com os conselhos. Muitas das vezes nós ficamos zangados com as pessoas que Deus usa para abrir os nossos olhos. Deus está dizendo: não seja guiada pelos seus maus sentimentos. Não seja guiada pelo ódio, pela amargura, pela mágoa. Ei, deixa Deus tratar, deixa Deus curar aquilo que está ferido, aquilo que ainda dói. Deixa Deus fazer a boa obra na sua vida. Pois é, e a Bíblia diz que ela procurava uma oportunidade. E eu digo para você, chegou o dia do aniversário de Herodes. E Herodes fez o quê? Um banquete. Herodes fez uma festa, convidou pessoas importantes, convidou muitas pessoas. Sim, e foi nesse dia
que Herodias encontrou a oportunidade para fazer o mal a João Batista. Sabe o que acontece? A filha de Herodias entra no salão aonde está acontecendo aquela festa. Ela entra dançando. Ela dança na frente do rei. Ela dança na frente dos convidados. E a Bíblia diz que o rei gosta daquela dança. Os convidados gostam daquela dança. Depois que ela dança, Herodes diz: peça o que você quiser, que eu te darei. E ele jurou. Em Marcos capítulo 6, versículo 23. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. E sabe o que a Bíblia diz? A filha de Herodias, depois disso, depois que o rei fala para ela que ela pode pedir o que ela quiser, que ele vai dar, que ele vai fazer, ela vai até a mãe dela e a Bíblia diz que ela pede um conselho. Marcos capítulo 6, versículo 24 diz: ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir. Olha só que situação. Ela foi perguntar à mãe dela o que ela teria que pedir. E sabe o que a mãe dela disse? Peça a cabeça de João Batista. E nesse momento eu quero te perguntar: que tipo de conselhos você tem buscado? Que tipo de pessoas você tem ouvido? E através desses conselhos, talvez você tenha piorado de vida, porque não é o conselho correto, não é o conselho a ser seguido. Você sabe muito bem o que é um conselho bom e o que é um conselho ruim. Posicionamento. Aprenda a dizer não quando for necessário. Não importa, meu querido, não importa, minha querida, se o conselho for ruim, se o conselho for para destruir a tua vida, destruir a tua família, destruir o teu casamento, ei, não siga esses conselhos. Pode ser da tua mãe, pode ser do teu pai, pode ser do teu melhor amigo, da tua melhor amiga, do teu vizinho, aquele que você gosta muito, aquele que você confia, mas se ele está te dando um conselho errado, não siga. Cuidado com os maus sentimentos. Cuidado, porque você pode estar seguindo o conselho de alguém que está possuído pelo ódio, possuído pela raiva, possuído pelas experiências ruins. Talvez essa pessoa, ela passou por muitas coisas e o coração dela talvez esteja totalmente cheio de amargura, cheio de coisas ruins. A filha de Herodias, ela foi perguntar à mãe. Ela via a mãe como uma referência. Ela foi pedir à mãe conselhos. Mas olha só o conselho errado que essa mãe dá, guiada pelos maus sentimentos. A filha não tinha nada a ver com a situação dela com João Batista, mas ela agora coloca a filha também em um caminho mau, em um caminho escuro. Mãe é para dar um conselho certo, mãe é para dar um conselho bom, um conselho que traz paz, um conselho que abençoa. E não colocar o filho no fogo, e não colocar a filha em uma armadilha mortal. Você que é mãe, qual tipo de conselho você tem dado aos seus filhos? Qual tipo de conselhos você tem dado por onde você tem passado? Deus vai cobrar de você.
Deus vai cobrar de mim. Nós precisamos nos posicionar. O nosso conselho, ele não pode ser guiado pelos nossos maus sentimentos. Os nossos conselhos, eles não podem ser guiados pelo ódio, pela ira, pela amargura, pela raiva. Ei, Deus está falando com você agora. Eu não sei qual foi a situação que te deixou com o coração dessa maneira. O coração fechado, um coração cheio de ódio. Mas o Senhor está falando contigo. Perdoe. 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 Libere perdão para essa pessoa. Então aqui, a filha perguntou para a mãe. A filha foi buscar o conselho na mãe. Só que a mãe, ela foi orientada pelos maus sentimentos. A mãe tinha uma orientação. A mãe tinha um conselho. Só que o conselho dela era errado. O conselho dela era podre. O conselho dela era estragado. E o que Deus quer falar comigo e com você agora é: você sabe o que é certo e o que é errado. Pode vir da sua mãe. Se você sabe que esse conselho é para te prejudicar, não siga. Você precisa me ouvir. Você precisa fugir da aparência do mal. Você precisa ser luz na tua casa. Você precisa ser aquela pessoa que dá conselho muitas das vezes para a tua mãe, para o teu pai, para os teus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus diz: ninguém acende uma lamparina para esconder. Mas a lamparina é colocada em um lugar apropriado para brilhar, para iluminar todo o ambiente. O Senhor nos levantou para sermos luz, para sermos coluna, e não para ser maldição na vida das pessoas. E não para ser uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Ei, você que é líder, você que é levita da casa de Deus, não seja guiado pelos seus maus sentimentos. Cuidado com aquilo que você está alimentando. Deixa Deus te curar, deixa Deus tratar essa ferida. Doeu, o Senhor sabe que ainda dói, mas Ele é bálsamo, Ele é alimento para a nossa alma. E quando nós aproximamos do Senhor Jesus, nós conseguimos perdoar aquele que veio com aquela palavra para nos ferir. Nós conseguimos perdoar aquela pessoa que tanto nos humilhou, que tanto nos pisou. Ei, Deus está falando nesse momento contigo. Cuidado, não seja guiado pelos seus maus sentimentos. Aleluia. Nossa, através desse mergulho tem tantas chaves preciosas. Tome posse dessas chaves, meu querido, minha querida. E eu te digo mais: tem muitas mães que foram infelizes nos seus relacionamentos, no seu casamento. E essas mães, elas passam para os seus filhos que casamento é ruim, que casamento é uma prisão. Elas passam que casamento é uma maldição, sabe? Muitos filhos hoje, eles abrem a boca e dizem: eu não quero casar. E você que é mãe, que está assistindo esse vídeo, cuidado, não seja guiada pelos seus maus sentimentos. Se você teve experiências ruins na sua vida sentimental, se você teve experiências ruins no seu casamento, isso não significa que o seu filho vai ter, que a sua filha vai ter. Abençoe os seus filhos, abençoe a tua filha, abençoe a tua casa. Não seja guiada pelos maus sentimentos, não seja guiada pelo ódio, não seja guiada pelo sentimento de vingança. Perdoe. Ei, cuidado com os conselhos que você fala para o teu filho. Cuidado com os conselhos que você fala para a tua filha. Não diga: casamento é uma coisa ruim, porque talvez você sofreu muito, porque talvez você se frustrou.
Essa experiência ruim aconteceu com você. Você precisa se tratar. Você precisa ser curado disso. Você precisa ser curada disso. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Deixa Deus fazer a obra perfeita que Ele tem para fazer na tua vida. Você vai sentir mais leveza. Você vai se sentir bem. Perdoe, meu querido. Perdoe, minha querida. E deixe os seus filhos saírem do casulo, porque as asas deles já estão prontas para voar, já estão lindas para fazer o voo. Não atrapalhe o plano de Deus na vida dos seus filhos. Sim, abençoe. Diga: filho, eu te abençoo, filho. Eu te abençoo, minha filha. Casamento é uma bênção, casamento é de Deus. O casamento é lindo. Não é porque eu fui infeliz, não é porque deu errado para mim que vai dar errado para você. Eu te abençoo. Seja feliz, meu filho. Seja feliz, minha filha. Tem muita gente que é guiada pelos maus sentimentos. Tem muita gente que quer prejudicar o outro por causa dos maus sentimentos, sabe? Porque essa pessoa ela é machucada dentro de casa, porque essa pessoa foi traída, porque essa pessoa foi rejeitada. Aí agora ela quer descontar aquela raiva em alguém. Ela quer descontar aquela frustração, aquela decepção em alguém. Eu digo pra você: não seja guiada pelos seus maus sentimentos. Você é da área da saúde? Ei, cuidado. Aonde você estiver, seja um exemplo, um canal de bênção. Não seja guiada pelos seus maus sentimentos. Não seja guiado pelos seus maus sentimentos. Quantos médicos hoje não chegam em salas de cirurgia, em hospitais, com a face transformada de ódio, com a face transformada de raiva, por situações que acontecem dentro da casa dele, por experiências ruins que ele passou, por perseguições que ele está passando. E ele chega no ambiente de trabalho, descontando em todo mundo, humilha. Sabe aquela pessoa que chega e os pacientes já ficam com medo? Pois é, existe profissionais de saúde, aqueles que dizem amar a vida, aqueles que fizeram um juramento lá no curso e hoje acontece deles atender um paciente de toda maneira, de todo jeito, como se o paciente fosse um bicho bruto ou como se um paciente fosse qualquer pessoa. Ei, você que é profissional de saúde, você quer ter sucesso na tua profissão? Quando você estiver operando, quando você estiver aplicando uma injeção, quando você estiver cuidando de um paciente, ei, veja aquele paciente, o rosto da tua mãe, ou o rosto do teu pai, ou o rosto do teu filho, ou o rosto da tua filha. Ei, coloca ele ali, olha para aquela paciente, ali naquela maca, e veja a sua mãe, veja o seu pai, você enfermeiro, você médico, você técnico de enfermagem que está assistindo esse vídeo. Trate o ser humano com amor. Ele pode não ser o teu amor, mas ele é o amor da vida de alguém. Ele é o amor da vida de alguém. Trate um paciente como se fosse alguém que você tanto ama na sua vida. E o que acontecer na tua casa, fica na tua casa. Seja um profissional de excelência. Abra um sorriso para os seus pacientes. Dê um abraço. Dê um aperto de mão. Deixa Deus te usar na tua profissão, porque você é instrumento. E instrumento tem que ser usado por alguém. Então eu te digo, deixa Deus te usar onde você colocar as plantas dos teus pés. E mesmo que você esteja passando por situação difícil, deixa nas mãos de Deus. Aprenda a orar antes de você sair para o teu emprego, antes de você entrar naquela sala para trabalhar. Fala com Deus, porque Deus vai dar graça para você. E a graça dele nos basta. Eu te digo nesse momento, se posicione ou
entregue esse cargo. Deixa para alguém que está querendo cuidar de vidas. Deixe para alguém que está querendo tratar o paciente com carinho, com respeito e com amor. Em nome de Jesus, receba essas palavras onde você estiver agora. O paciente não é culpado pelas experiências ruins que você passou na vida. O paciente não é culpado se lá na tua casa é briga todo momento com o seu esposo. O paciente não é culpado de você ter se separado. O paciente não é culpado da destruição que está acontecendo na tua casa. O paciente não é culpado por muitas coisas na tua vida não estar dando certo. E eu queria te dizer nesse momento, se levanta em oração e saiba que a guerra, ela não é contra ser humano. A guerra não é contra os seus colegas de trabalho. A guerra é contra potestade e principado. A guerra é contra demônios. E nós precisamos usar as armas espirituais, que é oração, jejum e leitura da palavra. Toma agora essa palavra, guarda no teu coração e aprenda a mudar. Se posicione aonde você estiver, decida ser luz, decida brilhar e não seja guiado pelos seus maus sentimentos. Acontece também da esposa ter um ódio do esposo, ter uma raiva, ter uma mágoa, talvez porque foi traída, talvez porque foi machucada. E com isso ela coloca sentimentos ruins no coração. E ela vai alimentando o ódio, ela vai alimentando a ira. E ali a vingança vai entrando. E a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. E depois os filhos aproximam. Os filhos ali quer conselho. E ali ela vai dar conselho errado. Ali ela vai dizer, seu pai não presta. Seu pai não vale nada. Ali ela vai começar a colocar o pai contra o filho. Isso é totalmente errado. Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas são guiadas pelos seus maus sentimentos e precisam urgentemente ser tratadas, precisam urgentemente ser curadas, precisam urgentemente perdoar, porque senão está atraindo maldição para suas casas. Existe também aquela situação do esposo ter tanta raiva da esposa, ter tanto ódio da esposa, que acaba prejudicando os filhos só para tocar na esposa, só para dizer, eu quero vingar de você, estou aqui tocando nos nossos filhos. Essa situação, ela é uma situação ruim, quando você usa os seus filhos para se vingar da tua esposa, quando você usa os seus filhos para se vingar da tua esposa, isso é ruim. Os nossos filhos são a herança do Senhor. Deus tem cura para o seu coração, Deus te perdoa, Deus te ama. Não prejudique o seu filho, não prejudique a sua filha por esse mau sentimento. A mágoa é como você tomar um copo de veneno e desejar que a outra pessoa morra. Não seja guiado pelos seus maus sentimentos. Eu quero falar um pouco também sobre ministério, sobre igreja. Existem muitas pessoas feridas, muitas pessoas frustradas, muitas pessoas decepcionadas. Eu não volto mais naquela igreja. Eu não gosto daquele pastor. Eu não gosto daquela pastora. Eu não gosto daquele obreiro. Eu não vou lá por causa dessa pessoa. Eu já gostei, mas hoje eu reconheço que todos são iguais. Deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado, não seja guiada pelos seus maus sentimentos. Talvez você orou muito nessa casa, talvez você pagou muito o preço. E saiba de uma coisa, o inimigo está furioso e ele veio somente para matar, roubar e destruir. Talvez você já se esqueceu daquilo que foi plantado lá atrás naquele ministério, mas Deus nunca se esqueceu. E o inimigo, claro, não queria que você recebesse a tua vitória. E muitas das vezes, a pessoa cheia de maus sentimentos, cheia de ódio, cheia de mágoa, ela começa a passar para os filhos, ou seja, ela teve experiências ruins e agora ela decide se afastar, agora ela decide ir para outro rumo, agora ela decide também começar a falar mal da igreja, falar mal dos pastores, falar mal dos irmãos, achar defeito em tudo e começa a prejudicar o
o filho que estava no altar cantando, começa a prejudicar a filha que já estava estudando a palavra, a filha que já estava ali com o coração ardendo pela presença de Deus. Essa pessoa começa a envenenar os filhos dizendo: pastor é tudo igual, igreja é tudo igual, porque teve uma experiência ruim, porque ela foi machucada, porque ela foi ferida. E eu te digo mais, a igreja é como se fosse um hospital. Tem pessoas, as pessoas que estão dentro da igreja, elas estão em busca de um tratamento, em busca de um remédio, em busca de uma perfeição que vem do Senhor Jesus. Nós temos que ir sim à casa do Senhor e fixar os nossos olhos naquele que nos chamou, fixar os nossos olhos em Jesus e não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Deus quer tratar o seu coração. Não envenene seu marido. Mesmo que você foi decepcionada, mesmo que você foi perseguida, ei, deixa Deus cuidar de tudo. Fica em silêncio. Deixa Deus trabalhar na vida do teu marido. Deixa Deus trabalhar na vida dos teus filhos. Porque talvez o teu marido, aquele que você tanto orou para se converter, está tão perto que o inimigo passou uma rasteira em você para você dizer: eu vou sair da igreja. Sendo que seu esposo já estava perto de dizer sim, de aceitar o chamado de Deus na vida dele. Mas você não foi sábia. Você chegou em casa e você começou a falar: olha, realmente pastor é tudo igual. Realmente igreja é tudo igual. Você não pode fazer isso. Vigia, porque o inimigo está ao derredor, procurando a quem tragar. Deixa Deus trabalhar. Todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus. Eu digo, todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus. Se essa situação difícil aconteceu no ministério que você congrega, ei, aguenta firme, porque eu tenho certeza que nada acontece por acaso. Deus está cuidando de tudo. E Ele só quer que você zele por aquilo que Ele entregou nas suas mãos e não seja guiado pelos seus maus sentimentos. Se você foi machucado, se você foi machucada, se você foi ferido, se você foi ferida, você vai chegar em casa e você vai continuar a obra na sua casa, dizendo pro seu esposo: Deus é bom, Deus é fiel, dizendo pra tua filha, dizendo pro teu filho: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus perdoa. E assim também você vai entrar naquele ministério dizendo: o meu Jesus me tirou da escuridão, o meu Jesus é bom. E você vai aprender a falar aquilo que te machucou lá naquele quarto de oração, lá na presença do Senhor. Você vai falar é para Ele, não é para o teu esposo, não é para tua mãe, não é para o teu pai, não é para o teu irmão que você vai dizer: eu não volto mais naquele ministério. Você vai falar é para Jesus: ô Senhor, eu fui ferida, Pai, mas eu quero que o Senhor derrame a cura aqui, porque eu não quero atrapalhar a boa obra que o Senhor tem na vida do meu esposo, na vida do meu filho, na vida da minha filha. Vai lá, Senhor, e liberta, porque eu vou superar isso aqui, porque tem testemunho e eu tenho que contar lá na frente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Não seja como Herodias. Dê bons conselhos e seja referência. Seja luz. Deixa Deus te usar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.